sua Bíblia, por favor, abra ela em João, capítulo 16, o verso número 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Amém? Pode tomar o seu lugar em nome de Jesus. Hoje o tema dessa mensagem é o passo a passo da conversão. Porque às vezes nós não conseguimos enxergar o que o Senhor fez em nossa vida. Muitas vezes a gente acha que a gente caiu na igreja de paraquedas. A gente não consegue enxergar o nível de complexidade que há em uma conversão. E às vezes nós também queremos que algum ente querido nosso se converta, conheça o Senhor, e a gente não sabe qual que é o passo a passo espiritual que acontece durante a trajetória da conversão de um homem e durante a trajetória da conversão de uma mulher. Quando a gente fala de conversão, a primeira coisa que a Bíblia nos mostra que acontece é Deus chamar. Fica muito claro para nós que a salvação, ela começa em Deus, e ela nunca começa no homem. Nós não fizemos nada, nós não somos capazes de nada. A Bíblia fala em João 6,44 o seguinte: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Então aqui vai uma dica para você que está orando para alguém se converter. Porque às vezes a gente fica orando com você, Senhor, converte ele, converte ela, e a gente tem que ter especificidade com Deus. Porque o nosso Deus, ele é um Deus de especificidade. E quando a gente for orar por alguém, a Bíblia nos mostra que ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. O primeiro passo da conversão de um homem e de uma mulher é Deus chamar essa pessoa. Então eu aprendi isso com o Senhor e quero compartilhar com você. Quando for orar pela conversão de alguém, fala: Senhor, leve essa pessoa até Jesus. Porque a Bíblia nos mostra: ninguém vem a mim. É o Senhor Jesus, ele é a própria conversão. Então ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Então quando que nós começamos a dar passos rumo à nossa conversão? Quando que um homem e uma mulher começam a dar passos rumo à sua própria conversão? Quando Deus se levanta e quando Deus decide chamar essa pessoa. Agora eu peço para você lembrar aonde você estava quando Ele se levantou para te chamar. Meu Deus! Olha quão lindo é esse Deus! Olha quão maravilhoso é esse Senhor! Porque Ele não nos chama, irmão José, e Ele não nos levanta para nos chamar e nos levar até Jesus quando a gente já está puro, não. Ele pega a gente enfiado nas drogas, Ele pega a gente no lamaçal do pecado, Ele pega a gente aonde um homem não estende a mão para nós, mas Ele se levanta e Ele chama. E a gente chama alguém pelo nome. A gente chama alguém quando a gente conhece. A Bíblia fala em Jeremias: antes de eu te formar no ventre da tua mãe, eu já te conheci. A Bíblia fala: e no ventre da tua mãe eu te ungi e te separei como um profeta às nações. Então nós temos um Deus que levanta para nos chamar. E Ele nos chamando, Ele nos leva até Cristo. Esse é o primeiro passo da conversão de um homem. É Deus se levantar, olhar para José, falar assim: eu vou chamar ele, eu vou levar ele até o meu filho. Só que esse é somente o primeiro degrau. Esse é somente o primeiro passo. E não basta só isso. A Bíblia nos mostra que depois que Deus se levanta, depois que Deus chama e depois que Deus leva essa pessoa até Jesus, então o Pai chama, se levanta e leva até Cristo. Aí entra no segundo passo da conversão, o papel do Espírito Santo. A Bíblia nos mostra em João 16,8, que nós acabamos de ler, que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aqui entra mais uma dica para você que está orando para alguém se converter. Eu aprendi isso com o Senhor, meu coração queima, eu gostaria de compartilhar com a igreja. Porque muitas pessoas
foram alcançadas através da minha oração. Eu creio que através da sua também. Só que eu aprendi a ser específico na oração de conversão por alguém. E todas as vezes que eu vou orar para alguém se converter, eu falo: Senhor, leve essa pessoa até Jesus. Eu começo assim e depois eu falo: Espírito Santo, convence essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Você consegue entender que existe um diferente poder da oração entre a pessoa que só fala assim: Senhor, converte a Joana, e da pessoa que fala: Pai, se levanta, Pai, vai até a Joana, Pai, leva a Joana até Cristo, Pai, levando a Joana até Cristo. Espírito Santo, convence a Joana do pecado, da justiça, do juízo. Irmão, você está usando a Bíblia em prol de ganhar almas para o Senhor. Você está usando o ensinamento bíblico de prol a levar almas para perto de Jesus. E o texto nos mostra que é o Espírito Santo quem convence. E olha que nós, a Bíblia fala que somos um povo de dura cerviz. Eu falo por mim, levou tempo para ele me convencer. E eu creio que com você também não foi diferente. Leva um tempo. Oh Deus! Porque o que significa um convencimento, gente? A Bíblia fala que o Espírito de Deus, ele tem que nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quem é casado sabe que às vezes é difícil convencer a mulher de uma coisa. Ou às vezes a mulher sabe o quão é difícil convencer o homem de uma coisa. Convencimento é um processo de persuasão, onde você tem que gastar ficha, tem que trazer argumento. É o Espírito Santo fazendo isso conosco. Glórias a Deus! É o Espírito Santo fazendo isso com aquele ao qual ele quer ganhar, converter. Então nós vemos um pecador miserável que foi chamado, Aleluia! foi levado. O Pai se levanta e leva ele até Jesus. Aí agora entra o próprio Espírito de Deus, o mesmo Espírito que a Bíblia fala lá em Gênesis, que ele pairava sobre a terra, sobre a face da terra. O próprio Espírito que estava lá quando tudo foi criado, ele tem que sentar na frente do bonitinho e da bonitinha e falar: vamos lá, tá vendo isso aqui? É lixo, não é mel. E o bonitinho fala: é mel, e eu quero. Aí esse Espírito todo poderoso fica convencendo, martelando, porque nós somos um povo de dura cerviz. Mas graças a Deus, Aleluia! graças a Deus que ele convence. A Bíblia fala que ele não convence só de uma coisa, pastor. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, olha tudo que ele precisa fazer. Aleluia! Primeiro ele tem que convencer do pecado, que a pessoa está errada. Depois ele tem que convencer da justiça, de que Deus é justo. E depois ele tem que convencer do juízo. Ou seja, se não puser a vida no altar, tem uma expectação horrível no final. E mesmo ele convencendo do pecado, da justiça e do juízo, a gente ainda teima por dias, meses e anos em não se dobrar. Só que não para por aí. Eu preciso que você entenda o quão complexo é a conversão de um homem. O quão complexo é a conversão de uma mulher. Para você erguer as mãos e falar: obrigado por eu estar aqui. Para você erguer as suas mãos e falar: obrigado por ter me alcançado. E o próximo passo da conversão, irmãos, depois do Pai se levantar, levar até Jesus, e o Espírito Santo convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, aí agora a Santíssima Trindade tira um pouquinho o pé, porque agora já não é mais com eles, agora é com a gente. E o terceiro passo da conversão é a pessoa crer. Aleluia. A pessoa ter fé em Jesus. De nada vale o Pai se levantar, com todo respeito ao Pai. De nada vale o Pai levar até Jesus, com todo respeito ao Filho. E de nada vale o Espírito Santo convencer do pecado, da justiça e do juízo, se nós não crermos. Meu Deus! Isso significa que eu não faço nada para ele se levantar e me levar até Jesus.
eu não faço nada para o Espírito Santo investir em mim para me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Só que depois eu tenho a opção de acreditar ou não, de dar credibilidade a essa voz ou não, a escutar o Senhor e me prostrar ou não. E aqui que entra o nosso crer, e aqui que entra a fé. Em Efésios 2,8 diz assim, ó: pela graça sois salvos por meio da fé. Então isso mostra que se nós não tivermos fé, que se nós não acreditarmos, a conversão não acontece. Se um homem e uma mulher não crê e não acreditar, a conversão não acontece. Mais uma dica para você que está orando para alguém, para essa pessoa se converter. Fala: Senhor, após convencer essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo, cura essa pessoa da incredulidade. Faça com que essa pessoa, meu Pai, creia em Ti. Faça com que essa pessoa tenha fé. Faça com que essa pessoa creia na obra redentora de Jesus. Eu sei que você tem alguém que você deseja que essa pessoa se converta. E o Senhor está te dando hoje instruções, passo a passo, para você ter uma oração estratégica. Muitas mulheres pediram um filho. Ana falou: se me der um filho, eu te devolvo o nome de Deus. Aleluia. Muitas mulheres pediram um filho. Só que Ana falou: se me der, eu te devolvo. A oração era a mesma, mas a estratégia era diferente. Glórias a Deus. E aí nós vemos que se nós não cremos, a gente empaca. Se nós não cremos, a gente não anda. É assim na conversão, mas é assim também pós-conversão. É assim no ato de receber o Senhor, é assim no ato de entregar a vida para o Senhor e de se converter, mas também é assim após toda a nossa caminhada com o Senhor. O Senhor chamou diversos homens, chamou Abraão, chamou Isaac, chamou Jacó, chamou Moisés. Eles creram no Senhor, mas eles também precisavam crer no que haveriam de viver dali para frente com o Senhor. Porque se Deus chama Noé, e Noé não crê, a obra da arca empaca. Se Deus chama Moisés na libertação do povo, e Moisés não crê, a obra empaca. Assim é na sua vida. Se o Senhor está te chamando, se o Senhor está te dando graça, se o Senhor está te orientando, mas você não crê, essa obra que Ele tem empaca. Então, após o Senhor se levantar, levar a pessoa até Jesus, o Espírito Santo convencer do pecado, da justiça e do juízo, entra a pessoa no papel da fé, crendo que Jesus morreu e ressuscitou para salvar. Aleluia. E olha só que poderoso é esse ato da pessoa crer. Aleluia. Porque depois que a pessoa crê, muitas coisas começam a desembarcar na vida dela, destravar na vida dela. Glórias a Deus. E a próxima coisa que acontece, como gente, é um efeito em cascata. Vocês conseguem enxergar isso? É o Pai se levantando, levando até Cristo. É o Espírito Santo convencendo do pecado, a justiça do juízo. Aí a pessoa crê naquilo. Aleluia. A pessoa crê na obra redentora. Aleluia. Ela fala: eu acredito que isso é real. Aí você vê o que começa a acontecer na vida da pessoa daqui para frente, depois do crer. Aleluia. Aleluia. E o próximo passo da conversão se chama justificação. Olha o que a Bíblia fala em Romanos 5:1. Diz assim, ó: justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Aleluia. Então imagina um pecador no lamaçal do pecado, um Deus irado contra ele, e ele não na paz com Deus, mas naquela guerra espiritual, onde não é o diabo contra ele, quem dera fosse, onde é o próprio Deus de Abraão, Isaac e Jacó jogando contra aquela pessoa. E a Bíblia fala que
no processo de conversão, quando essa pessoa crê, pela fé dela, pelo crer dela, essa pessoa, ela recebe paz com Deus. Porque quando essa pessoa crê, ela é justificada por essa fé. A Bíblia fala em Romanos 5, justificado pois pela fé, nós temos paz com Deus. Aí aqui entra um parênteses para cristão que é incrédulo. Se a Bíblia fala que nós somos justificados pela fé, e pela fé nós temos paz com Deus, significa que quando entra a incredulidade em nossas vidas, nós não temos paz com Deus. Quando a incredulidade entra, nós entramos em pé de guerra com o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Quando a incredulidade entra, nós pegamos briga com aquele que é autor da vida. Meu Deus. É por isso que a fé é fundamental. É por isso que a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque sem fé não há justificação, e sem justificação não há paz com Deus. Só que quando a pessoa crê, essa fé traz justificação. E aquele que antes era um inimigo se torna um amigo de Deus. Aquele que antes era um rebelde se torna um filho de Deus. E a conversão, ela não para por aí. Eu vou ter que acelerar, que são 10 passos. A gente está no quarto. A gente acha, pastor, que a gente caiu de paraquedas aqui dentro. A gente acha que a obra é obra simples, gente. Obra simples para Deus é abrir mar. Isso é obra simples para Deus. Agora, converter um ser humano, Meu Deus. Deus, ele abre mar soprando à noite, diz a palavra. Mas para converter uma pulga igual eu é anos. Verdade de Deus. E o próximo passo da conversão é que depois que o Espírito Santo convence, depois que a pessoa crê, depois que a pessoa é justificada, entra o processo chamado arrependimento. Gente, não vai ficando mais fácil, vai ficando mais difícil, não vai ficando mais simples, vai ficando mais complexo. E no passo de arrependimento, a Bíblia nos mostra em Atos 3,18 o seguinte: arrependei-vos e convertei-vos. Isso aqui é depois que a palavra foi pregada. Isso aqui é depois que a pessoa foi convencida. Isso aqui é depois que a pessoa creu. Isso aqui é depois que a pessoa creu, ela recebeu a justificação e ela entrou em paz com Deus. É aqui que a guerra começa. Porque até então é só convencimento. Até então é o próprio Deus te convencendo, contando a história, você acreditando, levantando a mão, aceitando os crentes, e ele começando a fazer a obra, te justificando. Aí aqui o calo começa a apertar. Eita Jesus. Aqui em Atos 3,18, arrependei-vos e convertei-vos. É que no processo de conversão é fundamental o arrependimento. E arrependimento é completamente diferente do que remorso. Porque uma das coisas que o homem carrega, se auto-enganando, achando que ele está arrependido, é o remorso. Remorso e arrependimento são coisas completamente diferentes. Remorso é quando você momentaneamente sente algo contra aquilo que você fez. Só que o arrependimento é mudança de direção. Aleluia. Remorso é sensação. Arrependimento é atitude.
A pessoa com remorso, ela chora. A pessoa arrependida, ela muda. É isso que a nossa ficha tem que cair. Aleluia. Porque quantas pessoas, ela traiu a esposa, ela traiu o marido, ela chora, mas depois ela repete o ato. Porque remorso derrama lágrimas, arrependimento muda a conduta. Aleluia. E nesse processo de conversão, a Bíblia nos mostra que nós precisamos nos arrepender. Depois de nós crermos, e depois de nós sermos justificados, e depois de nós entrarmos em paz com Deus, é necessário nós nos arrependermos. Arrepender dos nossos pecados. E arrepender dos pecados é falar assim: meu Deus, eu não quero mais voltar para lá. E aí fica um questionamento para mim e para você. Se o arrependimento é: meu Deus, eu não quero mais voltar para lá, por que a gente flerta tanto em voltar para trás? Se o arrependimento é: eu não quero mais, eu me arrependo do que eu fiz, eu vou mudar, eu não volto mais. Uma pessoa arrependida é uma pessoa desesperada. Uma pessoa arrependida é uma pessoa que ela se joga no chão, ela pede pelo amor de Deus: me perdoa, eu não faço mais. Isso é uma pessoa arrependida. A pessoa arrependida, ela rasga a roupa, ela se descabela, ela fala: me perdoa, eu não sei o que está na minha cabeça, eu não faço mais, eu não volto. Só que nós somos um povo de dura serviço. Meu Deus. A gente pede perdão hoje, quer voltar para lá amanhã. A gente larga hoje, fala: nunca mais faço isso. Amanhã o sentimento já mudou. Meu Deus, é verdade. Amanhã aquilo que a gente falou que nunca mais ia fazer, agora a gente começa a ser mais simpático com aquilo. Será que nós realmente, verdadeiramente, nós nos arrependemos? Ou nós tivemos um remorso? E após o arrependimento, a próxima etapa, a próxima fase da conversão de uma pessoa inteligente, vai olhar por alguém e fala: Senhor, leve essa pessoa ao arrependimento. Glórias a Deus. Senhor, faça essa pessoa se arrepender. Faz essa pessoa ter nojo de praticar o que ela praticava. Faz essa pessoa nunca mais querer recuar e voltar para trás. Glória a Deus. E depois do arrependimento, a sexta etapa da conversão, ela se chama o novo nascimento. Aleluia. João 3,3 diz assim: o Senhor Jesus falando: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E o que significa nascer de novo? Aleluia. Não é possível nascer de novo com a mesma digital. Não é possível nascer de novo com o mesmo CPF. Não é possível nascer de novo com o mesmo RG. Um novo nascimento é um novo registro. Um novo nascimento é um outro ser. Um novo nascimento é uma outra pessoa. Aleluia. Como aplicar isso em nossas vidas? Não podemos ser os mesmos. Não podemos ser iguais. Então, nesse processo de conversão, chega um momento que depois de nós nos arrependermos, precisamos nascer de novo. Ou seja, não podemos mais ser os mesmos, não podemos mais ser iguais. É necessária uma mudança. O Evangelho exige uma mudança. O Senhor Jesus, ele deixa claro que quem não nascer de novo, essa pessoa ela não pode, não tem um jeitinho, ela não pode ver o reino de Deus. Então, se nós fizermos uma autoanálise, um questionamento: será que eu estava com remorso? Ou será que eu estava arrependido? Se nós venhamos a fazer uma outra análise: será que eu nasci de novo? Meu Deus. Será que eu sou uma outra criatura? Ou será que eu sou a mesma? Determinada vez o Senhor me deu uma revelação, onde Ele falou sobre a cobra e sobre a borboleta. A cobra, ela troca de pele, mas ela continua sendo cobra. A borboleta não, ela é lagarta, depois é borboleta. E quem olha para a borboleta não lembra de lagarta. Isso parece papo de coach, mas não é. Onde eu quero chegar
os teus vizinhos, a pessoa que convive com você, a pessoa do teu trabalho, a pessoa que está na tua casa, ela enxerga a mesma pessoa de quando você se converteu ou não? Glórias a Deus. Aleluia. Você é o mesmo do mundo? Oh, meu O teu Deus. amigo te cumprimenta, o teu amigo da época do mundo e fala assim: esse é o meu parceiro. Ele fala: esse era o meu parceiro. Esse bebia comigo ou esse bebe comigo? Esse contava piada suja comigo ou esse conta piada suja comigo? Esse jogava baralho comigo ou esse joga baralho comigo? Uma coisa é ser cobra, só trocou a pele, só botou um terno. Outra coisa é ser uma borboleta. Outro ser, antes era lagarto, hoje é outro. Glórias a Deus. Estava conversando com a minha esposa hoje que eu fui numa padaria, a mulher do caixa falou assim: ó, você prega? Eu falei assim: você conhece do Instagram, né? Ela falou assim: conheço TikTok. Eu falei: meu Deus do céu. Por isso que tem que dar um bom testemunho, gente, bom de paz. Aí ela pegou e falou assim: tem como você passar o seu contato? Você cobra pra pregar? Eu falei: cobra pra pregar, pelo amor de Deus, baixa conversa. Aí você passa o seu contato, quero muito que você pega na minha igreja. Passei, tô aqui, tem a caneta aí, passei. Aí eu cheguei pra minha esposa, contei pra ela, ela falou assim: quem que é? Eu falei: é a moça mais antipática da padaria. Ela falou: sei quem Meu Deus. é. E às vezes eu sou essa pessoa. E às vezes você é essa pessoa. Quem que é aquele que diz que é a pessoa mais antipática do nosso trabalho? É a pessoa mais antipática da nossa família. Quando o Senhor nos chama para nascermos de novo, irmãos, tem que ser de novo. É tudo novo. Não pode ser igual. E já está caminhando para o final. Glória a Deus. E o próximo passo de uma pessoa se converter, esse aqui é lindo. Ele se chama adoção. Mas a adoção só vem depois do arrependimento e do novo nascimento. Olha o que a Bíblia fala em Romanos 8,15: recebestes o Espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Aleluia. Então antes nós éramos um bastardo, perdidos, sem pai. Só que no processo de conversão, depois do arrependimento Glórias a Deus. e depois do novo nascimento, Aleluia. a Bíblia fala que nós recebemos o Espírito de adoção. Glórias a Deus. Vocês já tiveram a oportunidade de ver um vídeo de uma criancinha num orfanato? A hora que ela vê a pessoa chegando para adotar ela, ela fala assim: você vai ser minha mãe, você vai ser meu papai. Ela chora, porque agora ela vai ter um lar. Deus. E essa criancinha éramos nós. Glórias a Deus. Glórias a Deus. A gente prega um Deus de espada, prega, é bíblico. A gente prega um Deus que pune, prega, porque é bíblico. Mas a gente também prega um Deus Aleluia. bíblico. A Bíblia fala que Ele nos deu um espírito de adoção que chama Abba Pai. Sabe o que é Abba Pai? É papai. Aleluia. Ou seja, o mesmo Deus que é fogo consumidor e que nos exige, Ele fala: eu te adotei para ser meu Glórias a filhinho, Deus. para me chamar de papai. Glórias a Deus. Aleluia. É isso que nós recebemos no processo de conversão após arrependimento Glórias a e Deus. após novo nascimento. Porque Aleluia. a Bíblia fala que o Senhor Jesus chegou nos discípulos e falou assim: ó, recebam o Espírito, porém permaneçam em Jerusalém, até que no alto vocês serão revestidos de poder. Ou seja, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então a Bíblia fala aqui que depois da pessoa se converter, depois da pessoa nascer de novo, aí sim ela recebe o Espírito de adoção, que clama: Abba, Pai. E aí fica o questionamento: ainda por não nos arrependermos e ainda por não termos nascido de novo, estamos como bastardos?
hoje já nos rendemos ao arrependimento, nos rendemos ao novo nascimento e hoje recebemos o Espírito da adoção e clamamos a Pai. Aleluia. E para a gente chegar no final, a Bíblia também fala que o próximo passo da conversão chama-se santificação. Glórias a Deus. A Bíblia fala em Tessalonicenses 4,3: a vontade de Deus é a vossa santificação. Então até aqui, ó, a gente está chegando na linha de chegada. Ele levanta, ele perdoa, o Espírito Santo convence pecado, justiça e juízo. Depois a gente tem fé, da fé vem a justificação, da justificação a gente se arrepende, do arrependimento a gente entra no novo nascimento, do novo nascimento vem o Espírito de adoção e do Espírito de adoção agora a santificação. Porque a gente acha que só porque somos filhos de Deus já é tudo certo. Não, depois dele falar que ele é um Espírito e fala papai fala, seja santo. Papai, se santifica. E a Bíblia fala que a vontade de Deus é nossa santificação. E aqui agora a gente entra em um processo crônico. E por que um processo crônico? Porque aqui a gente chegou no ponto da conversão, onde ela deve durar para sempre. Aleluia. E depois da santificação, a gente entra nos frutos. Porque quando a gente se santifica, a gente começa a frutificar. Glórias a Deus. Tem um passo na conversão do homem que ele se santifica. E tem um passo na conversão do homem que ele dá fruto. Aleluia. Uma coisa vem sempre antes da outra. Você nunca vai ver um cristão dando fruto sem antes ele passar pela santificação. Glórias a Só Deus. frutifica quem santifica. Aleluia. No nono passo da conversão, versículo de João 15:5 diz assim, ó: quem permanece em mim, esse dá muito fruto. O Senhor fala a respeito de frutificação. E a gente fecha no passo 10, que é o passo de perseverança. E por quê? Porque de nada vale eu passar por todas essas etapas e ficar no meio do caminho. De nada vale eu passar por tudo isso, uma prova e ficar para trás. É por isso que a Bíblia fala em Apocalipse 2:7: ao que vencer, darei direito de comer da árvore da vida. Por isso que a Bíblia fala em Mateus 24:13: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluia. Então, para a gente fechar essa mensagem, olha tudo o que o Senhor fez, ainda está fazendo e fará. Primeiro Ele nos chamou, nos levou até Jesus. Depois o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Depois nós tivemos que ter fé, porque com a fé nós somos justificados e recebemos paz com Deus. Após isso nós nos arrependemos, e com o arrependimento tivemos um novo nascimento. Com o novo nascimento, a Bíblia fala que Ele nos dá um espírito de adoção, que nós chamamos papai. Depois da adoção, Ele fala para aquele que chama Ele de pai: se santifica. E Ele exige de nós uma constante santificação, porque quem se santifica dá fruto. E quem dá fruto, Ele fala assim, ó: só se perseverar até o fim vai ser salvo. Aleluia. Isso nos alegra, mas isso nos alerta. Deus. Nos alegra de olha tudo que Ele fez, mas nos alerta a continuar na jornada, porque ainda não chegou no fim. Pega essa pregação, Aleluia. aplica na sua vida. E se você deseja que alguém conheça o Senhor, use essa pregação. Depois eu vou mandar lá no nosso grupo como um roteiro de oração para alguém, Aleluia. que você vai estar orando não com achismo, mas com base bíblica. Aleluia. Porque a Bíblia vai dizer: fácil para Deus é abrir mar, difícil é nos converter a Ele. Amém? Agora receber a oportunidade de